Glória a Deus. Amém, igreja? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Um dia tão abençoado, igreja, ao qual o Senhor preparou para nós. Um dia de muita alegria, de muita paz. Mesmo que por um dado momento a gente tenha passado por alguma situação nesse dia, o Senhor preparou um dia magnífico para cada um de nós. Amém? Eu vou estar lendo o tema da campanha, Lucas 9, 23. Só vou ler só o versículo 23, igreja, porque o Senhor me deu outra palavra. E farei da maneira que Ele quis. Glória a Deus. Vamos estar lendo. Lucas 9, 23 diz assim: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Agora nós vamos lá para Jeremias 18. A palavra a qual o Senhor me deu. Foi algo tão tremendo essa palavra, igreja. O Senhor me deu ela em sonhos. E Ele só falava assim para mim: Filha, desce a casa do oleiro. E aí eu meditei bastante nessa palavra. Fui lendo ao longo dos dias. E quando a gente sabe que nós vamos ministrar, já é nos avisado de antemão, o Senhor confirmou o meu coração e foi confirmando através dos cultos sobre esta palavra. Vamos só ler os 5 e o 6, depois a igreja se assenta em nome de Jesus. Eu vou ler os 5 e todos nós os 6 em nome de Jesus, amém? O 5 diz assim: Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, 6, igreja: Não podereis fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar, igreja, em nome de Jesus. Filho, pode voltar primeiro, tá? Glória a Deus. É algo tão lindo, igreja. O Senhor, quando Ele me deu essa palavra, Ele deixou muito claro para mim. Ele falava bem assim, Ele falava: Filha, para mim fazer algo na vida de vocês, vocês têm que deixar. E conforme foi passando os dias, a gente vai aprendendo, vai estudando, vai meditando cada vez mais na palavra. E ontem pela madrugada eu fui continuar o estudo. Eu já havia estudado alguns dias anteriores, já havia feito o esboço. E o Senhor, Ele continuava falando dessa mesma maneira para mim: Filha, se cada um de vocês não me permitir, eu não tenho como trabalhar. O Senhor, Ele faz quando nós nos colocamos na posição e permitimos essa molda dEle. Que é isso que o Senhor quer falar para mim, para você nessa noite. Vamos ler lá do versículo 1 e assim eu vou indo conforme o Senhor me direciona, amém? Jeremias 18, versículo 1 diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, 2: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Quando aqui o Senhor me fez ler este versículo, igreja, logo de cara o Senhor, Ele falava para mim: Filha, eu quero uma intimidade. Eu quero que cada um venha descer na madrugada para orar, descer para falar comigo. Quando Ele fala para nós, igreja, levanta-te, Ele quer que a gente esteja na posição. Ele não quer que a gente esteja pensando: mas será que eu vou fazer? Será que não? Não, igreja. Quando Ele dá uma ordem, levanta-te, Ele está mandando nós nos levantarmos. E desce a casa do oleiro, para que lá Ele venha falar conosco. Já foi falado nessa noite que Ele está aqui. E Ele está requerendo de nós essa posição. Ele está requerendo de nós que nós nos levantemos como um bom exército, para que a gente se posicione na presença do Senhor para fazer a boa obra. E ali Ele falará conosco. Ele fala conosco todos os dias, igreja. Já foi falado nessa noite que se nós nos atentarmos e abrirmos os nossos ouvidos, Ele vai falar. Muitas das vezes Ele fala através de um louvor, Ele fala através de um testemunho de um irmão que edifica as nossas vidas. Ele fala através da sua palavra, que é o mais importante, é a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos de pé, como aqui é falado, levanta-te, desce à casa do oleiro, porque lá Ele vai fazer coisas lindas e vai falar com o teu povo. Glória a Deus. O 3 diz assim: E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A gente percebe que quando o profeta ele segue a ordem do Senhor e ele se levanta e ele vai para a olaria, ele vai colocar o joelho dele no chão,
Ele vai ver ali as maravilhas que o Senhor faz. E ele vai ouvir o Senhor falando. O 3 é algo tão lindo que o profeta ouviu e obedeceu ao Senhor. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O versículo 3 diz. O 4 diz assim: e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O 4 me chamou uma atenção tão gigantesca que quando eu fui pesquisando pela direção do Senhor sobre a palavra, o Senhor me direcionou de uma maneira tão surpreendente que ele falou para mim: filha, vai aprender como que é feito o vaso. Eu falei: tá bom, Jesus, eu vou lá. Fui, pesquisei, e quando eu fui pesquisando, igreja, eu fui lendo e fui escrevendo. Só que eu li um pedacinho, o Senhor já falava comigo, eu já ia escrevendo. Aí eu colocava o celular assim virado, para não continuar lendo o estudo, para não, vamos dizer assim, não tomar nenhuma nota igual a pessoa estava ali no ensino. E ali o Senhor foi falando muito ao meu coração. Ele só falava para mim: filha, vê os pontos principais da produção do vaso e entenda o que eu estou dizendo. E eu fui aprender. E quando a gente vê sobre essa questão da produção do vaso, quando a pessoa vai para pegar o barro, ela pega o barro todo sujo. Tem muitas impurezas, tem muitas sujeiras, tem pedras, tem coisas assim que não deixam o barro bom. Então, quando é pegado o barro, que ele é levado para o lugar onde ele vai começar essa produção, ele começa a peneirar. E aí o Senhor falava para mim: filha, você percebe que quando vocês estão na posição e deixam eu trabalhar, é assim que eu vou fazer nas suas vidas. Aí eu falava: pai, eu sei. Aí ele falava para mim: eu sei que dói, mas comigo tudo vai bem. Aí eu falava: tá bom, paizinho, eu sei disso. Então, quando nós estamos diante da presença do Senhor, igreja, nos levantamos e permitimos essa molda do Senhor, Ele começa a tratar das nossas vidas. E por mais que seja doído, por mais que seja doloroso, quando estamos nas mãos do oleiro verdadeiramente, o processo vai vir. Ele não vai deixar de nos deixar o processo, porque é necessário essa limpeza. Quando nós chegamos na casa do Senhor, igreja, a primeira vez que aceitamos a Jesus, é como se a gente fosse esse vaso. O vaso já vem pronto, mas você já chega na presença do Senhor e Ele te quebra, porque Ele vai te moldar novamente conforme a vontade dEle. Neste culto já foi falado que nós não devemos fazer conforme a nossa vontade e o nosso querer, mas sim conforme a vontade de Deus. Então, quando estamos vendo, a gente vem na presença do Senhor, fala: pai, eis-me aqui, eu te aceito como único suficiente Salvador. Ali a gente já dá um passo. A gente já permite que o Senhor, Ele trabalhe nas nossas vidas. Mas isso não é suficiente. Você tem que estar na posição. Você tem que permanecer. Você não pode somente aceitar e ir embora. Você tem que permanecer firme no Senhor, por mais que o processo esteja doloroso. Então, quando aqui no 4 diz: e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão, então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Eu vou focar bastante aqui no 4, igreja, porque é o que o Senhor falava para mim: filha, você chega, mas você não permanece da mesma maneira. Você é mudado. Aquilo que você fazia lá atrás, você não faz mais. Aquele erro que você cometia, o Espírito Santo te direciona a não fazer mais. Então nós somos moldados conforme a vontade e o querer do Senhor. E aí, conforme ali, vamos colocar assim, igreja, o oleiro ele peneira o barro, ele vai tirando todas as imperfeições. Então vamos jogar para nós essa peneira do Senhor. Ele vai tirando tudo aquilo que era do nosso passado. Ele vai nos fazendo um vaso novo, uma nova criatura. Ele vai fazendo de cada um de nós pessoas aptas. Ele vai tirando para acrescentar sobre nós tudo que Ele tem de bom para fazer. Hoje a pastora falou isso, que Ele tira tudo aquilo de ruim para acrescentar coisas boas nas nossas vidas. Após a peneira, igreja, Ele pega e já começa a levar o barro para a roda. Ele coloca o barro na roda, ele começa a girar e começa a moldar. E a molda, muitas das vezes, não vou falar nem muitas das vezes, eu acho que todas as vezes é muito doloroso, igreja. Quando nós passamos pela molda do Senhor, Ele tem que nos refazer. E para Ele nos refazer, Ele vai tirar todas aquelas imperfeições que lá no barro tinha. E aí não vai ter forma. Então, para que hoje Ele possa trabalhar
ele vai girando e aquilo vai se formando. E quando ele forma, ele tem que formar algo novo. Então, se o vaso daquele momento estava torto, ele vai começar a esmagar, ele vai apertar, para que ele venha fazer um vaso bom, um vaso com formas perfeitas, para que ele possa continuar trabalhando no vaso. Então, por mais que a palavra, igreja, seja uma palavra tão abençoada, de você ter muita intimidade com Deus, o que o Senhor ele falava para mim é do processo. Nós vamos passar o processo, independente se eu tenho cargo, se você não tem cargo, se eu tenho pouco tempo na igreja, se eu não tenho pouco tempo na igreja. Quando você se apruma com o Senhor e você se põe na brecha do Senhor, você vai passar o processo, independente. Ah, missionária, mas eu comecei hoje, não tem problema, saiba que você vai passar o processo. Não estou te falando para te assustar, porque isso não tem que assustar a gente. Tem que fazer a gente sentir aquele gozo de falar, Senhor, é isso que eu quero, porque eu quero verdadeiramente te servir. Este culto foi falado que nós não estamos aqui somente para receber do Senhor. Nós estamos aqui para servir. E para você servir, você tem que ser moldado pelo Senhor. O estudo na quarta-feira foi falado que foi em Romanos, né, filha? Deixa eu olhar aqui, igreja, para mim não falar bobeira. Aleluia. Aqui, eu até marquei, coisa linda. Romanos 14:17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então aqui, quando nós estamos aqui, a gente não vem só para receber. A gente vem para servir primeiramente. Porque se nós não servimos ao Senhor, como que Ele vai entregar algo na minha vida e na sua vida? Ele faz porque Ele é Deus. Ele pode fazer todas as coisas por mim e por você. Só que se você não permitir isso, o Senhor Ele não vai tratar. Então deixa o Pai tratar. Por mais que doa, igreja. A gente já fala para nós mesmo, porque a palavra corta para nós. E quando o Senhor já começa a direcionar, Ele fala, para que você receba algo, você tem que passar pelo estreito. Então tudo nas nossas vidas, igreja, quando estamos na presença do Senhor, é para aperfeiçoamento, para que você vire um servo do Senhor firme, certo, que não na primeira balançada você fala, não quero mais não, vou embora, que nem a bispa falou, hoje vou fazer bico. Não, igreja, a molda do Senhor ela é fundamental na vida do cristão. Se a gente não for moldado pelo Senhor, a gente não vai ser um vaso. Ah, mas tem muitas pessoas que ainda estão na presença do Senhor, mas, vamos se dizer assim, não aprenderam. É porque não passaram verdadeiramente pelas mãos do Senhor. Fizeram conforme a sua vontade. Foi como a pastora falou, nós não devemos fazer conforme a nossa vontade. Temos que ser moldados conforme a vontade do Senhor. Como é falado aqui, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então depois desse amasso todo aí que o Senhor deu, Ele amassou o vaso, Ele começou a refazer, é passado por um processo na qual fica ali no tempo aberto, secando. Aí o Senhor Ele falava assim para mim, filha, vamos colocar que essa parte da seca é quando está tudo de boa. Acalmou, você passou pelo aquele primeiro processo, né, aquela acalmada, você vai falar, e agora está tudo bem. Então tem sim os momentos de calmaria, nunca vai ser somente tribulação, as provas, as situações, não, vai ter aquele momento também de paz. Só que para sermos um vaso bons nas mãos do oleiro, depois que Ele dá essa calmaria para você respirar, para você pegar mais um fôlego, aí Ele vai falar, filha, agora vai vir um processo final, que aí eu vou te testar para ver se você está apto para fazer o meu trabalho. Aí na pesquisa dizia bem assim, para o vaso ficar firme, igreja, passa 24 horas dentro de um fogo. Ali ele vai tirando toda a impureza que ainda tinha naquele processo todo. Passou por vários processos. Teve o amassar, teve de novo a molda ali na roda. E depois parou um pouquinho, deu aquela calmaria, porque tem que secar o negócio. Mas quando é passado pelo fogo, é tirado tudo ainda que, mesmo que foi um pouquinho, ainda veio junto. Então ali quando fica aquelas 24 horas dentro daquele fogo, aquilo ali queima, aquilo ali vai secando, vai trabalhando no vaso para que ele fique o quê? Firme e estruturado. Dói. Se eu falar para você que nós não passamos sim, igreja. Quando nós ouvimos das bocas dos nossos pastores, da nossa bispa,
que a gente não tem nem noção da prova deles, a gente até brinca, não quer saber não. Porque eles que estão num cargo bem acima de nós, já é doído, que a gente não vê eles aqui murmurando, chorando, não. Nós vemos eles aqui firmes. E quando chega no extremo deles falarem assim, orem por mim, é porque eles também são seres humanos e precisam sim. Então, já pegando uma brechinha, ore pelos seus pastores. Ore pela sua igreja, porque ela está aberta pela misericórdia do Senhor e para a honra e a glória do Senhor, porque aqui é tudo dele e somente dele, igreja. Então, quando nós que estamos num cargo abaixo, pela misericórdia do Senhor, eu sou missionário, quando nós passamos pelo estreito, é dolorido sim para nós. E não é diferente para quem não tem cargo. Então só tem vocês provação? Não. Você virou servo, você vai ter provação, independente. Só que com o Senhor, tudo vai bem, igreja. Por mais que doa, por mais que seja uma situação difícil, que lá nos seus olhos você fala, papai, mas eu não vou aguentar. Está doendo demais, está uma situação tão pesada, mas vai passar. Porque Ele é um Deus todo-poderoso. E que se Ele te faz passar por todos esses processos, porque Ele sabe que você é capaz. Porque Ele sabe que lá dentro de você tem a essência do verdadeiro adorador. Que por mais que tudo esteja dizendo não, a gente não olha para o não, a gente olha para o alvo. E o alvo Ele diz sim para nós. Quando o nosso pastor ele diz para nós que nós não temos processos, nós não temos percas, nós não temos situações ruins, nós temos somente vitória, a gente tem que permanecer crendo nisso. A gente não tem luta, a gente tem vitórias. E as vitórias elas são garantidas quando nós estamos firmes na posição do Senhor. O Senhor, igreja, quando Ele fala para nós algo, é porque lá na frente Ele tem tantas coisas para nos entregar. Muitas vezes a gente perde as nossas bênçãos por não estar na direção do Senhor, por não ouvir. Como a pastora orou, foi tão lindo. Fala, Senhor, conosco. Abra, Senhor, os nossos ouvidos para que a gente venha entender aquilo que o Senhor quer. Porque se for para nós descermos na sua casa, Pai, para que ali o Senhor venha falar conosco, para nós ouvirmos, temos que fazer verdadeiramente. Porque não é simplesmente você dobrar os seus joelhos e falar sem você querer. Volto a dizer, o Senhor ele falava muito ao meu coração, filha, para que cada um, para mim, Jéssica, e para a igreja, vir a receber a molda do Senhor, temos que dizer sim, Pai. Eu aceito que o Senhor molde a minha vida, as nossas vidas conforme a tua vontade e o teu querer. Aí no 5 diz, então veio a palavra do Senhor dizendo, porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Aí o Senhor ele ainda pergunta isso para mim e para você. Será que Ele não pode tratar a gente assim, igual esse oleiro fez? Pode, e pode muito mais. Porque aqui o oleiro ele estava trabalhando no vaso. O Senhor ele trabalha na gente. Então pensa como não deve ser. Nós sabemos como é. Então queira saber também, porque quando você passa por esse processo, você vira um vaso apto para trabalhar. Glória a Deus. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É lindo, igreja, porque o Senhor ele trata de cada um de nós da melhor maneira. Ele não trata a gente de maneira ruim. Ele não é ruim por nos fazer passar por esse processo. Não. Ele é bom porque Ele nos ama e Ele quer que a gente seja apto para o trabalho. Abre para mim, filha, em 2 Timóteo 2,20, meu amor, por favor. É algo tão lindo que quando o Senhor ele nos dá, igreja, uma palavra qual será ministrada, a gente vai aprendendo ao longo dos tempos que Ele fala e Ele te direciona conforme a vontade dEle. Ele vai falando, Ele vai te direcionando, então é fantástico. Glória a Deus por isso. Eu vou abaixar. 2 Timóteo 2,20 diz assim, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas,
será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Aí o Senhor, ele me fez essa pergunta em casa. Filha, será que cada um de nós, ele falando assim, né, cada um de vocês estão ali para ser um vaso para honra ou um vaso para desonra? E é uma reflexão, eu ainda escrevi assim, que a gente vai escrevendo conforme o Senhor vai direcionando. E num dado momento no caderno eu escrevi, é uma reflexão essa palavra, porque ela nos faz enxergar se nós queremos estar firmemente na presença do Senhor ou estar na corda bamba. Na hora que me convém eu estou, quando não me convém eu não estou mais. Aí volto a dizer, o Pai, ele só vai trabalhar se você deixar. Você pode passar 20 anos agindo, estando na presença do Senhor, mas você não vai passar pelo processo nas mãos dele e ser aperfeiçoado no final. E não ser ali um vaso que faz da maneira que quer. Não. Temos que ser um vaso para honra, para ser aptos, igreja, para trabalhar na vinha do Senhor. Nós sabemos, igreja, que o Senhor está às portas. E quando chegar nesse dia que nós nos encontraremos com Ele, Ele vai perguntar para mim, sabe o dom que eu te dei? O que você fez com ele? Você trabalhou com ele para mim? Você glorificou e exaltou o meu nome? Porque é tudo para Ele, igreja, não é para nós. Nós estamos aqui para trabalhar, para ser servos. Quando aqui diz, santificado e idôneo para o uso do Senhor, nós somos servos. Estamos aqui para servir e não para ser servidos. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele falava, eu não sou mordomo da igreja, que vem e age como se eu fosse o único que pode dar. Sou sim, o único que pode dar todas as coisas. Só que para antes disso, vem me servir primeiro, vem fazer para mim. Glória a Deus. Então que nessa noite, igreja, a gente esteja atentos, com os ouvidos bem abertos. E se por um dado momento você se afastou ou não se colocou ali verdadeiramente na posição, pega essa oportunidade, porque eu também peguei. Falei para Deus, Pai, se eu por um dado momento não fiz algo que te desagradou ou que me afastou, seja sequer um pouquinho do Senhor, me perdoa e me traga de volta para os seus braços. Me permita entrar de novo no seio da sua misericórdia. E Ele dá força para nós todos os dias para que a gente passe pelas provas. É lindo, igreja, porque quando nós passamos por qualquer situação, a gente vê o agir de Deus. E quando nós lemos a palavra do Senhor, é mais fantástico ainda. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam lá para ser jogado dentro da fornalha, eles não estavam sozinhos, eles não renunciaram ao Senhor. Eles falaram, nós não vamos nos prostrar. E eles foram lançados lá dentro. Nem um fio de cabelo pereceu. Nem um fiozinho do seu cabelo queimou. Porque o quarto homem estava lá andando com eles. Então, igreja, se nós hoje, nesta noite, às 9h33, queremos estar firmes com o Senhor, que a gente possa, estar ali, como foi falado. Levanta-te, desce à casa do oleiro, porque Ele fará coisas lindas e maravilhosas. Porque Ele é Deus, igreja. Ele é maravilhoso. É somente até aqui. Só que nós vamos fazer algo antes de finalizarmos a ministração. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.